Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à apresentação dos resultados do terceiro trimestre do ano Safra 2024-25 da Raizen S.A. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, ri.raizen.com.br, e no canal do YouTube da Raizen. Para escolher o idioma de sua preferência, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher entre inglês ou português. Após, você poderá escolher mutar o áudio original. To choose your preferred language, simply click on the Interpretation button through the globe icon at the lower part of the screen and select either English or Portuguese. After that, you can choose to mute the original audio. Destaco que o vídeo da apresentação será em português com tradução simultânea em inglês. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Raizen diante das informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes hoje os executivos da companhia: Nelson Gomes, CEO, Rafael Bergman, CFO, e Felipe Casali, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe, que dará início à apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à apresentação de resultados da Raizen. Vamos agora aos principais destaques do trimestre, começando pelo segmento de açúcar e renováveis. Com a moagem da safra praticamente encerrada, tivemos impactos em nossos indicadores agroindustriais em relação à safra passada. O clima seco e as queimadas que atingiram boa parte da região Centro-Sul afetaram o desenvolvimento e na produtividade dos canaviais. A piora da qualidade da cana gerou desafios para a cristalização e produção do açúcar, resultando em um mix menor na comparação anual. Apesar da redução do volume produzido em açúcar equivalente e a menor contribuição dos resultados de trading nesta safra, o ritmo de vendas de açúcar e etanol próprio foi intensificado no acumulado do ano, contribuindo para a expansão do EBITDA ajustado. No mercado de açúcar, aceleramos nossos embarques, capturando os benefícios do nosso posicionamento. Seguimos com uma visão construtiva, avançando na fixação de açúcar em níveis de preços que devem contribuir para a manutenção de um patamar saudável de rentabilidade para as próximas duas safras. Em renováveis, apesar da redução no mix de etanol especial, em decorrência dos menores volumes exportados, os preços no mercado doméstico evoluíram nesse trimestre. A paridade com a gasolina já se aproxima de 70% e devemos observar um aumento na demanda com eventual elevação da mistura para 30%, a redução da informalidade com a monofasia de impostos sobre o biocombustível e a maior fiscalização e punição para o não cumprimento das metas do RenovaBio. Nossa estratégia visa agregar valor ao etanol, expandindo as vendas de etanol especial para clientes globais a preços diferenciados. No E2G, estamos próximos de inaugurar duas novas plantas de etanol de segunda geração, que estão em fase final de comissionamento. Outras duas plantas estão previstas para serem inauguradas nos próximos anos, com o ritmo de construção alinhado à gestão da nossa estrutura de capital. Agora o foco é garantir a estabilidade, consistência e segurança operacional,
expandindo a produção já na próxima safra e ganhando maior relevância nos resultados da companhia. Em energia elétrica, a movimentação dos preços compensou o menor volume cogerado devido à redução da disponibilidade de bagaço nesta safra. Agora vamos aos destaques de mobilidade. Estamos fortalecendo nossas operações de distribuição de combustíveis, priorizando a centralidade da nossa rede Shell e dos nossos clientes, para sustentar um nível saudável de rentabilidade, tanto no Brasil quanto nas operações na Argentina e no Paraguai. Nas operações da Latam, este foi mais um trimestre de resiliência. Nós expandimos a rede de postos Shell e os volumes vendidos em relação à comparação do ano anterior. A nossa gestão eficiente de suprimentos e comercialização manteve margens saudáveis no negócio, agregando resiliência à dinâmica do mercado. O EBITDA ajustado foi menor na comparação anual, devido à forte base de comparação do ano anterior, que foi impulsionada pelo início de repasse de preços e melhora do ambiente de negócios na Argentina. Nós seguimos direcionando a geração de caixa do negócio no país para modernizar a refinaria de Buenos Aires, além de ajudar e contribuir com a redução do endividamento. No Brasil, nós enfrentamos um ambiente de negócios desafiador, com maior competitividade no mercado de diesel. A alta no preço do biodiesel impactou a estratégia de suprimentos, gerando um aumento da informalidade e da competição desleal relacionada ao não cumprimento da mistura obrigatória. Mesmo assim, nossa rentabilidade permaneceu saudável. Nós avançamos a implementação da oferta integrada Shell, fortalecendo a competitividade da nossa revenda e contribuindo para a expansão das margens em relação ao trimestre anterior. Já em relação ao ano passado, a redução da rentabilidade reflete principalmente a menor contribuição das operações de trading de derivados neste ano, além da forte base de comparação diante da conjuntura de escassez de diesel no terceiro trimestre do ano passado. Bom, agora vamos aos destaques dos resultados consolidados e financeiros da Raízen. A retração do EBITDA ajustado neste trimestre e também no acumulado do ano reflete principalmente a conjuntura menos favorável em mobilidade, que mencionamos anteriormente, e a menor contribuição dos resultados das operações de trading, tanto de açúcar, de etanol e de derivados. Falando sobre o fluxo de caixa, os principais efeitos no trimestre vieram da menor geração operacional, da gestão de capital de giro, incluindo o posicionamento de estoques neste período da safra, e da redução da linha de convênios com fornecedores, além também da variação do saldo de adiantamento de clientes. Como consequência, o nível de alavancagem e do endividamento ao final do trimestre decorre da menor geração de caixa operacional e do EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, da sazonalidade e variações nas linhas de capital de giro e pelo maior nível de investimentos para a conclusão de projetos que demandaram mais capital até aqui, mas que já devem apontar para uma redução a partir da próxima safra. Vale ressaltar que a concentração de amortizações neste fim de safra se refere em sua maioria a linhas de capital de giro contratadas anualmente para suportar a sazonalidade típica do negócio de açúcar e renováveis. Esses vencimentos serão endereçados com a geração de caixa usual do último trimestre e via refinanciamentos que já estão em andamento. Com isso, nós iremos manter o equilíbrio entre o perfil de liquidez e o endividamento da Raízen. Nós reiteramos o nosso compromisso com a otimização da estrutura de capital da Raízen, com a redução do endividamento, garantindo assim uma geração sustentável de valor para os nossos acionistas. Obrigado a todos pela participação. Antes de darmos início à sessão de perguntas e respostas, passo a palavra ao CEO, Nelson, para suas considerações. Pessoal, bom dia, bem-vindos ao call de resultados da Raízen. Obrigado pela participação aí de todos.
Antes da gente seguir para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de fazer alguns comentários iniciais, falando um pouco mais sobre esses primeiros 90 dias aqui, desde que nós chegamos aqui à Raiz, tá? Eu acho que a história da Raizen, ela vem se dividindo ao longo do tempo em alguns ciclos. E é importante a gente reconhecer esses ciclos e destacar algumas características de cada um deles. E eu gostaria de começar falando sobre o primeiro ciclo, né, que começou com a formação da Raizen lá em 2011 e que durou ali até mais ou menos 2016, que foi um ciclo de integração, onde a gente criou um novo modelo de negócio focado em sinergia, focado em integração de dois negócios bastante diferentes e principalmente na criação de uma cultura organizacional bastante única, juntando, né, traços culturais de Esso, de Shell e de Cosan. Naquele momento, nós focamos a nossa operação na excelência operacional e na execução, e sem grande foco em crescimento. Quando a gente passa para o segundo ciclo, e a gente já começa a ver nesse ciclo que começou lá em 2017 e que durou até o ano passado, 2024, a gente vê um grande ciclo de crescimento, né, que passa pelo IPO em 2021, mas que basicamente foca numa diversidade muito grande de aquisições que complementaram o nosso portfólio. E aí eu cito algumas aqui como exemplo, né, nós adquirimos a operação da Shell na Argentina, no Paraguai, depois nós adquirimos lubrificantes, fizemos a joint venture com o Grupo Nós, fizemos Pale, fizemos Tonon, fizemos a aquisição da Biosev, também expandimos o nosso negócio de power através da aquisição da Gera e da WX. Além das aquisições, nós entramos em novas frentes de negócios, como, por exemplo, o E2G e o biogás, e ampliamos bastante o nosso portfólio de trading. Nós também, ao longo desses últimos anos e nesse ciclo, nós investimos muito na recuperação da produtividade do nosso canavial, na área agrícola da raiz. Tudo isso nesse ciclo trouxe para a gente, trouxe para a nossa organização muita complexidade, muita distração, um aumento da nossa estrutura organizacional e, por consequência, um aumento dos nossos custos. E, no final, um aumento da nossa dívida que foi amplificado, obviamente, pelo cenário macro, com a ascensão muito rápida da taxa de juros, o que nos traz, nesse momento, um senso de urgência bastante grande para que a gente possa tomar as ações necessárias e trazer essa companhia de volta ao equilíbrio. Tá? Agora, com tudo isso, nós também encontramos aqui nesses últimos 90 dias um negócio de mobilidade com uma ótima performance, ativos de altíssima qualidade, pessoas, talentos internos também muito capacitados e uma produtividade agrícola que é resultante dos investimentos de fato que nós fizemos nos últimos anos. E com tudo isso em mente, a gente inicia um novo ciclo, né, que é um ciclo muito mais focado na geração de valor. Então, na próxima safra, que começa em 1º de abril, a gente inicia um novo ciclo dessa companhia, que começa com uma mudança cultural, começa com uma forma de fazer as coisas de uma maneira muito mais simples. Então, simplificação faz parte do nosso traço cultural daqui para frente. Simplificação da nossa estrutura, simplificação dos nossos processos internos, do nosso portfólio e até da forma como a gente se comunica com o mercado. A gente também vai focar em eficiência operacional, a gente vai focar em execução, tanto na área de segurança, mas também na disciplina com os nossos investimentos. E a gente também vai focar em colaboração, a gente vai trabalhar cada vez mais muito integrado e muito junto aqui dentro da companhia. Do lado do negócio, essa geração de valor significa foco no nosso core business, significa revisão do nosso portfólio de ativos, significa mais geração de valor para os nossos acionistas e significa também uma otimização da nossa estrutura de capital.
E o que a gente tem feito, né, nesse último trimestre, nesses últimos 90 dias, e o que a gente está fazendo ao longo desse trimestre que nós estamos? A gente concluiu a reestruturação do primeiro nível da organização, trazendo as pessoas que a gente precisava trazer, e aí já tem uma grande simplificação, inclusive do número de reportes que eu costumava ter antes e agora venho a ter. A gente tem muita clareza em 3 linhas de negócio dentro da Raízen. Então, uma delas, o negócio de açúcar e de renováveis, ou de EAB, como a gente vem chamando aqui internamente, etanol, açúcar e bioenergia, mobilidade Brasil e mobilidade Argentina. A gente já reduziu o nosso escopo de trading, interrompendo algumas das operações fora do nosso core. O nosso core daqui para frente passa a ser açúcar, etanol e a originação dos derivados necessários para a distribuição na nossa rede de postos. A gente já iniciou uma revisão bastante profunda do nosso portfólio, tudo isso em busca da redução do nosso endividamento. Então, acho que isso, de alguma maneira, mostra, pelo menos para nós aqui, de maneira muito clara, quais são os ciclos que a Raízen passou desde a sua formação lá em 2011 e mostra também uma perspectiva do que será o próximo ciclo dessa companhia, iniciando aí em 1º de abril de 2025 com a próxima safra. Eu acho que com isso, então, a gente pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Começaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Nesse trimestre, a sessão de perguntas e respostas será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês. Se você deseja fazer uma pergunta, basta clicar no botão Levantar a mão, localizado na parte inferior de sua tela. Se a sua dúvida já foi respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Também há a possibilidade de fazer sua pergunta através do ícone Q&A, também na parte inferior da tela. Basta clicar e escrever a sua pergunta. Por favor, pedimos que cada participante faça apenas uma pergunta por vez. Caso sobre tempo, abriremos para perguntas adicionais. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir. Olá, pessoal. Nelson Bergman, Casale, obrigado por pegar minhas perguntas. Na verdade, uma só, né? Eu acho que vou talvez focar aqui talvez num ponto talvez mais importante aqui da discussão. Eu acho que bem interessante ouvir, Nelson, assim, acho que as prioridades, a gente já vem discutindo com o time já há um bom tempo sobre isso e é importante ver esse momento de turnaround da companhia. Acho que o principal ponto aqui que eu gostaria de entender, acho que acaba envolvendo muito a questão da alavancagem da companhia, né? Que eu acho que é o grande foco de vocês hoje, ajustar a estrutura de capital. Acho que no momento mais difícil, né, de juros mais altos, serviço da dívida aumentando, acho que você já falou bastante aí sobre a estratégia e como que vai ser feito isso dentro da companhia daqui para frente. Eu queria ouvir de você, acho que 2 pontos. Acho que o primeiro, qual o timing disso, né? Quanto tempo a gente deveria pensar aqui nesse processo de turnaround, quanto demoraria para acontecer esse processo e como a gente deveria olhar a dívida daqui para frente, né? Acho que olhando hoje para a alavancagem da companhia, parece uma alavancagem um pouco mais alta, né, do que vocês sentem confortáveis. Você falou sobre venda de ativos, sobre corte de custos, sobre voltar meio que um back to basics aqui da companhia daqui para frente. Mas com esses juros mais altos, a gente olha para a companhia num cenário um pouco desafiador na geração de caixa. E olhando até para a valuation da própria companhia hoje, o próprio desinvestimento talvez não traria no curto prazo, dependendo do tamanho, dependendo do valuation, a alavancagem para o nível ideal. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, como fazer essa alavancagem voltar para o nível ideal, e qual nível vocês se sentiriam confortáveis, né, no ano que vem, isso ajudaria muito. São esses pontos. Obrigado. Oi, Gabriel. Rafael aqui. Obrigado pela tua pergunta e suas considerações. Acho que esse é uma jornada aqui que começa agora no início do ano safra de 2025-26, como o Nelson comentou. Acho que as prioridades estão bastante claras, né? Então, um foco muito grande
em eficiência, simplificação. Eu acho que tem uma questão aqui também da gente reconhecer que o ponto de partida dessa jornada é um ano particularmente duro, conjunturalmente falando, né? A gente teve aqui um impacto severo climático afetando aqui a nossa atividade agrícola. Então, a gente vai ter aqui o efeito ao longo dessa jornada, tanto de uma recuperação operacional, como também do resultado das iniciativas de eficiência e de revisão de portfólio que o Nelson comentou. Revisão de portfólio, obviamente, é algo que a gente faz, a gente está fazendo aqui de uma forma bastante diligente, né, para garantir que a gente vai ter, no caso da decisão de venda de ativos, o valor adequado dos ativos. A gente tem bons ativos no portfólio, então a gente vai buscar aqui o melhor valor para eles. Então, é uma jornada aqui que se inicia e a gente tem aqui não é uma jornada de curto prazo, tá, Gabriel? Acho que é importante mencionar isso. Então, a gente vê aqui no ano de 25, 26 o início dessa jornada, um foco muito grande em diminuir a queima de caixa da companhia. A gente vem aqui de um ciclo de muito investimento, então a companhia teve como resultado disso o aumento da alavancagem. Que vale mencionar que nesse ciclo que se inicia, a gente não pretende iniciar novos projetos de crescimento, né? O que está aqui no nosso foco para 25, 26, por exemplo, é simplesmente a continuidade da construção das 2 plantas de etanol de segunda geração que já tiveram sua construção iniciada. Então, a gente segue com o processo construtivo. E a segunda fase do investimento na refinaria da Argentina, que é um bom negócio, tem se mostrado um negócio rentável. Então, esses são os projetos de crescimento que a gente vê para 25, 26, sem a abertura de novas iniciativas. Então, acho que isso já representa aqui se a gente for olhar para os grandes números da companhia, isso já vai representar uma redução do desembolso de CAPEX, que obviamente tem sido um dos motivos para a queima de caixa da companhia. Acho que vale ressaltar também, Gabriel, para completar aqui a figura do ponto de vista de foco na otimização da estrutura de capital, né, que envolve, então, eficiência, revisão de portfólio, não começar novos projetos de crescimento, e também vai ser um ciclo que se inicia com uma decisão também de não priorizar distribuição para os acionistas, né, já que a gente está no momento de preservar a caixa e melhorar aqui a estrutura de capital da companhia. Então, é uma série de iniciativas simultâneas que começam a gerar efeito ao longo aqui da safra de 25, 26, com foco efetivamente de reduzir a queima de caixa e a gente começar a vislumbrar aqui, com o efeito dessas iniciativas, uma geração de caixa livre para que a gente tenha uma redução do total de endividamento da companhia. Tirei uma resposta um pouco mais abrangente aqui. Me avisa se tiver algum follow-up. Obrigado. Não, super claro, Bergman. Mas só um ponto que, até curiosidade, assim, acho que você mesmo falou sobre CAPEX, né? Acho que CAPEX de expansão deveria pensar num número bem menor do que foram nos últimos anos, mas no CAPEX de manutenção vocês ajustariam talvez até por 1 ano, 2 anos o CAPEX de expansão, de manutenção no açúcar e no etanol, a fim de talvez aqui até salvar um pouco desse fluxo de caixa, ou isso está fora do radar por agora? Oi, Gabriel. Assim, a gente entende também decisões do passado que geraram consequências não desejadas aqui em termos de produtividade. Então, acho que a resposta para a sua pergunta é não. A gente vai manter o patamar de CAPEX recorrente no patamar saudável aqui para a gente ter a segurança e a produtividade dos ativos do jeito que eles estão. Então, isso vale para ambos os negócios, tanto negócios de etanol, açúcar e bioenergia, e também o negócio de mobilidade, que a gente vai preservar, né, o tamanho do negócio, com a segurança do negócio e a produtividade. Obrigado, Gabriel. Super claro, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Enfeldite, do UBS. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Bom dia, Nelson, Rafa, Casali, obrigado pelo tempo. Eu queria focar talvez quase que eu falei da pergunta anterior, mas por outra perspectiva. Se a gente pegar os números do mercado, sim, o mercado tem uns 14 bilhões de reais de EBITDA para a Raízen, olhando para frente, com um CAPEX de 10 e com uma dívida líquida que cai nos 40 bi com adiantamento de clientes, uma taxa de juros de 15.
são 6 bi por ano, então 14 menos 10 menos 6, o mercado espera que a companhia consuma quase que recorrentemente 2 bi de caixa por ano, sem contar impostos, sem contar custo financeiro, outros custos financeiros, né? E daí, na nossa visão, são 3 caminhos, acho que o Barra abordou bem na pergunta para 3 caminhos, mas na nossa cabeça são 3 aqui para virar esse jogo. O primeiro é ganhar eficiência em OPEX e em CAPEX, e parece que vocês têm andado bem nisso já nos primeiros 90 dias de gestão, mas queria entender quanto que desse custo que vocês tiveram de melhora de OPEX, ele vira efetivamente geração de caixa, talvez olhando para 25, 26, né? Porque a gente só viu o lado ruim disso no resultado, a gente não viu como isso vira caixa do lado positivo para o ano que vem. O segundo ponto, acho que tem desinvestimentos, que vocês já abordaram bastante no ponto anterior, então vou focar menos aqui. E tem o potencial aumento de capital, acho que saíram algumas notícias como ventilado pela mídia, que dependendo do tamanho pode ser uma bala de pirata, sabendo que hoje vocês precisam cortar a dívida de maneira relevante para ficar no 0 a 0 naquela continha que eu falei que o mercado espera. Então, só para finalizar a pergunta, se tem algum ponto aqui que vocês acham que o mercado está com uma expectativa muito errada, se tem uma melhora de OPEX e de CAPEX que pode surpreender positivamente, que já dá para passar alguma ordem de grandeza nesse sentido, e como é que vocês imaginam que esses 3 caminhos podem destravar valor para a companhia, talvez colocar um pouquinho de mais visão para 25 e 26. Obrigado. Oi, Matheus, é Rafael aqui, obrigado pela tua pergunta. Acho que o direcional do que você colocou, né, sem colocar novos números aqui para o mercado, acho que o direcional que você colocou é o desafio que a gente está enfrentando e aí as ações correspondentes para enfrentar esse desafio. Então, sim, a gente está trabalhando aqui nas iniciativas de eficiência que tendem a beneficiar tanto o lucro operacional, né, o nosso EBITDA, mas também o próprio CAPEX, né? A gente tem oportunidade de buscar eficiência no nosso CAPEX. Então, no final das contas, o que a gente está olhando é o total de benefício caixa que a gente pode ter com as iniciativas de eficiência. Estamos aqui calibrando o patamar de investimento para o ano que vem, né, em função desse direcionamento. Então, a gente ainda está aqui no processo de discussão né, interna e o início dessa conversa com os nossos conselheiros também. Obviamente, com um patamar de juros, né, e na ausência ainda de procedimentos de caixa de desinvestimentos, a gente tem aqui ainda um desafio de caixa para o ano de 25, 26, por isso também a decisão da gente intensificar aqui a jornada de revisão de portfólio, que é isso que pode trazer, além das ações de eficiência, um alívio de caixa, né, e de endividamento mais no curto prazo, e aí vai depender muito das decisões que a gente tomar e o horizonte de tempo para que a gente implemente essas decisões de forma que gerem valor para os acionistas. Tá? Eu acho que, para não deixar sem comentário, você mencionou sobre especulação sobre aumento de capital. O que a gente pode dizer é que, nesse momento, a gente está focado aqui no nosso dever de casa, né? Tem bastante coisa para a gente fazer nessas vertentes que eu comentei. Então, acho que é um momento agora da gente organizar realmente a casa para a gente entregar essas eficiências, essa mudança de estratégia, essa mudança de cultura, enfim. Então, acho que esse é o momento nosso antes de pensar em outras alternativas aqui. Tá bom? Obrigado, Matheus. Tá certo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Monique Greco, do Itaú. Por favor, Monique, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Nelson, Rafael, Casale. É, Rafael, eu vou fazer uma pergunta sobre CAPEX, né? Você está falando muito de buscar eficiência em CAPEX, né? Redução de CAPEX dentro de casa também. Nesse contexto, como que foi a cabeça para a tomada de decisão de continuação das 2 plantas que estão em construção, das plantas de A2G que ainda estão em construção? Assim, existe a possibilidade, a companhia considera a possibilidade de eventualmente parar esses projetos até atingirem um nível de otimização maior da estrutura de capital? Um pouco a cabeça sobre a decisão de continuar. E se você puder, na sua resposta, citar o quanto vocês esperam de CAPEX ainda nessas 2 plantas, seria muito legal. Obrigada. Oi, Monique, obrigado pela tua pergunta.
Acho que assim, a gente chegou aqui na companhia faz 3 meses e a gente revisitou todos os projetos em andamento, sem dogma, né? E inclusive os ativos aqui de E2G que estão em construção, né? Então, talvez para deixar mais explícito aqui, né? A gente tem 2 plantas que estão atualmente em processo de comissionamento, né? Então, com a expectativa de entrar em operação em breve. E a gente tem outras 2 plantas que já estão em processo de construção, em diferentes estágios e também com grau de contratação de equipamentos e serviços. E olhando para essas 2 plantas em construção, não seria uma decisão que geraria valor a gente interromper no meio do caminho a construção dessas 2 plantas. Vamos lembrar que o etanol de segunda geração ele segue sendo uma oportunidade importante aqui para a companhia. São ativos aqui, essas plantas, na maturidade, vão gerar um caixa que vai beneficiar a companhia. Agora, também a gente reconhece que, consistente com o que eu comentei na resposta aqui para o Matheus, não é o momento da gente iniciar novos projetos, né? Acho que esse é o momento da gente digerir o portfólio que a gente herdou aqui nesse início de terceiro ciclo, tomar as decisões de desinvestimento para os ativos que a gente concluir que não tem tanto fit para o portfólio, eu tenho mais valor para um terceiro do que para a gente. Reforçando aqui, a gente não tem a intenção, nesse momento, de iniciar a construção de novos ativos. Obrigado, Rafael, Monique. oi. Se eu puder só, você consegue dar para a gente uma estimativa de CapEx para essas 2 plantas em construção? Quanto falta? Monique, acho que ordem de grandeza e não tudo, agora no ano de 25, 26, a gente tem ainda um CapEx estimado para essas 2 plantas da ordem de 1,6 bi. Obrigada, Rafael. Obrigada, pessoal. Obrigado, Monique. Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do Bank of America. Por favor, senhora Isabela, pode prosseguir. Obrigada, bom dia, Nelson, Rafa, Felipe. Obrigada pelo call. Vocês têm falado, né, bastante sobre eficiências internas. Eu acho que uma das linhas é trading, né? Parece que tem um downsize importante aí de como o trading é visto dentro da companhia e parece também que isso é capaz de liberar bastante working capital, né? Bastante investimento. O que são os low-hanging fruits aí, talvez que vocês tenham identificado nesses últimos 90 dias dentro da companhia, que seriam capazes de liberar eficiência, de liberar capital e ajudar um pouco nesse processo de geração de caixa orgânico, né? Acho que em linha com as outras perguntas, passado o cenário macro adverso, baixando juros, baixando o custo da dívida, mas o que consegue trazer a companhia para os trilhos, né, do ponto de vista de geração de caixa com esses 3 core business? Acho que isso que eu queria explorar um pouquinho mais. Obrigada. Oi, Isabela, Nelson aqui. Eu vou começar aqui, se o Rafa quiser que ele complementa. Eu acho que em eficiências, quando a gente olha de uma maneira mais generalista, não tem uma bala de prata, tá? Tem oportunidades no negócio de trading, como você exemplificou. A gente pode sim, estamos fazendo isso, reduzindo o nosso escopo e focando o escopo de trading, como eu comentei aqui, em açúcar, em etanol e na originação competitiva dos derivados que a gente precisa para distribuir através da rede de postos. Então, a gente está saindo de uma série de outras atividades de trading que a gente acabou entrando nos anos anteriores. Então, tem oportunidade aí sim. Com isso, tem uma redução de estrutura que é importante, não só em trade, mas nas áreas de back-office. Eu acho que tem muita oportunidade de integração, tem simplificação das nossas linhas de negócio. Como eu também comentei, a gente está focando em simplificar cada um dos nossos negócios e entre eles, fazer com que fique muito clara essa divisão. Então, a gente tem um negócio de açúcares e renovável, ou EAB, como a gente está comentando aqui internamente, tem o negócio de mobilidade Brasil e tem o negócio de mobilidade Argentina. Em cada um deles, a gente vê claramente oportunidades de simplificação. E isso vem
se demonstrando bastante verdadeiro nesses 90 dias que a gente está aqui e continua, né? Nesse mês ainda de fevereiro e de março, tem bastante coisa para fazer ainda nessa área. Isabela, eu vou complementar aqui o Nelson. É, assim, a gente, obviamente, vê aqui a repercussão dessas decisões de trading, talvez para deixar mais explícito como é que a gente enxerga essa atividade. Trading tem o potencial e o histórico de agregar bastante valor aqui para as nossas operações, que a gente chama de operações core, né? Então, seja na maximização do valor dos produtos que a Raízen produz, né, justamente aqui açúcar e etanol, e também numa originação competitiva, né, dos derivados que a gente precisa para a distribuição dos combustíveis aqui nas nossas operações. Então, o trading é uma operação importante para a gente. Agora, em retrospecto, acho que a gente tomou decisões que ampliaram o escopo dessa atuação para além do que é a agregação de valor da forma como eu comentei. Então, o momento pelo qual a gente está passando é um momento de simplificação para garantir que a gente dê foco, né, naquilo que gera mais valor. Então, só para deixar claro que trading é um contribuidor relevante. Obviamente, não é todo ano que trading dá um resultado satisfatório, até o histórico da Raízen ele é bastante positivo, mas esse ano, como a gente vem comentando, não tem sido um ano bom para trade, mas a gente pretende sim ter atividades de trade mais compatíveis com aquilo que gera mais valor aqui para o nosso negócio. E aí, de forma geral, quando a gente olha para o negócio da Raízen como um todo, então a gente tem aqui um negócio de açúcar, etanol e bioenergia, um foco bastante grande na eficiência, na produtividade, e também eu acho que com a revisão de portfólio, eventualmente a gente sai desse processo, né, com a melhor parte desse portfólio, do ponto de vista do que tem mais sinergia aqui para a gente, sendo melhor operada. Um negócio de distribuição de combustíveis, que é um negócio que tem sido bastante satisfatório. A gente tem um time muito bom, uma rede logística, né, ativos de infraestrutura e uma marca que são muito fortes, então a gente consegue alavancar valor desse negócio. E, naturalmente, a Argentina, que é um investimento com o qual a gente está bastante satisfeito, o time está operando muito bem aquele ativo, então ele segue tendo aqui um potencial de geração de valor relevante aqui para a companhia. Tá bom? Obrigado, Isabel. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, senhor Tiago, pode prosseguir. Olá, bom dia, Nelson, Rafael, Felipe, bom dia a todos, vamos falar com vocês. Eu queria voltar na abertura do Nelson, né, falando dos ciclos da companhia e trazer um dos ciclos que você mencionou, Nelson, sobre esse último ciclo de investimento forte em trato e renovação de canavial, né? E queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês qualificam esse último ciclo, eh, em luz dessa queda da moagem e da disponibilidade de cana, e sabendo que foi um ano bastante atípico do ponto de vista climático e com as queimadas, né? Mas queria entender, ouvir um pouco de vocês, o quão otimistas vocês olham para a safra que vem, em luz dos investimentos que foram feitos, em luz do que parece estar sendo um clima de entre-safra já bem mais favorável, pensando na recuperação dessa moagem, né? Essa queda de em torno de 7% que vocês estão reportando para a safra 25 não é muito diferente daquilo que a gente está vendo no Centro-Sul como um todo, né? E para uma companhia que fez investimentos relevantes, né, em renovação de canavial e trato. Então, queria entender o quão otimistas vocês estão pensando num ano mais normalizado de clima e na recuperação dessa disponibilidade de cana para a próxima safra. Essa seria a primeira pergunta. E um follow-up sobre essa discussão de trading. Mais no sentido, tá muito claro a intenção de vocês né, de focar mais no core, né, e tirar um pouco o pé para aquilo que não é exatamente o core de venda de açúcar, etanol e originação de derivados, mas eu queria entender como vocês enxergam isso impactando o resultado da companhia, né, tanto do ponto de vista de geração de EBITDA. O Rafa já colocou aqui como esse último ano em particular não foi muito bom, mas historicamente foi, mas também do ponto de vista de
de necessidade de capital, né, que vocês historicamente precisaram, principalmente quando vocês aumentaram o escopo do trade, né, olhando para o balanço. Então, queria ouvir um pouco como é que vocês entendem esse impacto no resultado da companhia com a operação de trading um pouco mais enxuta, que é o que eu estou entendendo aqui. É isso, obrigado. Oi, Thiago, Nelson aqui. Eu vou começar pela tua primeira pergunta do ciclo de investimentos aqui da área agrícola e de produtividade. Aí o Rafa complementa aqui a parte de trade, tá? O que a gente teve nesse ano, e eu acho que você mesmo já citou aí ao longo da tua pergunta, foram eventos isolados climáticos que afetaram não somente a gente, mas o Centro-Sul todo, que foram as queimadas e que foi a seca, né? Então, comparativamente falando, a nossa visão para a próxima safra, ela é obviamente mais construtiva. Isso não quer dizer que a gente não tenha muita coisa ainda para fazer, muita oportunidade para atacar nesse início de safra, né? Agora, dito isso, os investimentos que a gente fez no último ciclo, né, principalmente na área agrícola, visando resgatar a produtividade dos nossos canaviais, foram investimentos, ao nosso ver aqui, muito bem feitos. E quando a gente olha aqui os nossos números de primeiro, segundo, terceiro e agora de quarto corte, a gente vê uma produtividade já bastante boa, inclusive em algumas delas sendo benchmark. Então, isso traz para nós a indicação de que o investimento foi bem feito, no lugar adequado, no montante adequado, e até por isso a gente tem a intenção de manter o nosso capex recorrente, porque a gente não quer repetir, né, erros do passado. A gente já reduziu o capex recorrente há alguns anos atrás e a gente sofreu essas consequências. Então, esse é um caminho que nós não vamos seguir. Então, a visão é construtiva, ainda que a gente tenha bastante coisa para fazer. Tiago, eu vou complementar aqui, obrigado aí pelas tuas perguntas, vou falar um pouco mais de trading, mas acho que é concordando aqui contigo, acho que à medida que a gente simplifica o escopo de atuação de trading, e aqui, talvez dando um pouco mais de anedota, aqui a gente está falando inclusive de uma redução mais significativa do montante de terceiros que a gente origina, que até acho que tinha um racional estratégico válido, mas talvez no momento que a gente tem aqui de companhia de querer simplificar e otimizar a alocação de capital, não priorize como iniciativa aqui da companhia. Então, sim, tem uma expectativa aqui de otimização do uso de capital e uma disciplina cada vez mais forte em termos de qualquer decisão de trade tem que passar pelo escrutínio da disponibilidade de capital e, obviamente, da remuneração adequada de qualquer capital que esteja em uso. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, Bruno, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar um pouco a sua relação com um dos acionistas de referência, né, a Cosan. Se a gente olha ao longo dos últimos anos, né, numa média, a Raízen distribui um total aí de 2 bilhões de reais de dividendos nessa média anual, né? Na primeira pergunta, vocês mencionaram que não vão priorizar a distribuição de dividendos para os acionistas. Porém, do outro lado da mesa, um dos seus acionistas também tem uma necessidade relativamente grande de desalavancagem e o fluxo de dividendos é uma das principais alavancas que eles têm, né? Então, queria entender como que é essa comunicação com o acionista, o quão on-board eles estão com essa nova estratégia dentro da nova liderança, enfim, para que a gente tenha confiança de que o caixa da companhia, na medida em que ele vai ser gerado, seja preservado e, de fato, direcionado para a desalavancagem. Muito obrigado. Oi, Bruno. Rafael aqui. Obrigado pela tua pergunta. Talvez eu possa comentar aqui dois aspectos importantes aqui desse momento da companhia. Acho que o primeiro é que o plano que o Nelson descreveu e a gente vem comentando aqui ao longo dessa teleconferência é um plano
inteiramente apoiado por todos os conselheiros da companhia, inclusive aqueles apontados pelos acionistas co-controladores. Então, a gente tem total suporte do conselho para o plano que a gente descreveu aqui para vocês. Então, acho que esse é um aspecto importante. O segundo é que aqui a gente, como administração da companhia, a gente está sempre olhando para o melhor interesse da companhia, né? E no melhor interesse da companhia, esse é um ciclo que a gente precisa focar no retorno a uma geração de caixa e numa redução do endividamento. Então, é um ciclo que não é consistente com a priorização de dividendos ou outras formas de distribuição para os acionistas. Tá bom? Obrigado, Bruno. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, do JP Morgan. Por favor, senhor Lucas, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Em primeiro lugar, boa sorte no ciclo novo, o Nelson, Rafael, Felipe. A minha pergunta é sobre... Vocês estão há pouco tempo aí na companhia, mas que estágio vocês já estão de análise ou talvez até colocar em prática do ciclo de desinvestimentos, né? Então, não sei se vocês já podem dividir com a gente um pouco de quais ativos que fariam sentido vocês desinvestirem, que oportunidades talvez vocês tenham, já fizeram um pouco de venda de cana, né? Mas na parte de açúcar e álcool, que vocês têm muitos ativos e operam com um nível de utilização de capacidade que é abaixo do ideal. Enfim, só para a gente tentar entender o que está sobre a mesa, o que pode vir e vocês já, enfim, podem compartilhar algo com a gente. Obrigado. Oi, Lucas. Rafael aqui. Obrigado pela tua pergunta. Acho que primeiro a gente pode falar do que já foi feito de portfólio até agora, né? A gente já teve aqui o anúncio de uma transação relacionada a ativos de cana e de usina, como você comentou, e principalmente aqui uma série de anúncios relacionados à venda de ativos de geração de energia solar, e alguns desses ainda estão em andamento, ainda vão gerar caixa à medida que os projetos estão sendo entregues. Eu acho que, além disso, direcionalmente falando, acho que a gente vai estar olhando aqui para o portfólio que tem menos sinergia com o que a gente acha que gera mais valor para a companhia. Então, sim, tem um estudo em andamento para a gente avaliar o portfólio de usinas, tá? Para a gente garantir que o resultado dessas ações vai ser um portfólio mais forte, mais sinérgico aqui para a companhia. E, além disso, acho que a gente não tem dogma, né? Então, acho que isso é importante comentar, sem falar de ativos específicos. Eu acho que é obrigação nossa olhar para o valor relativo dos nossos ativos, a contribuição para o portfólio e o valor de integração que os ativos têm ou não têm para essa tomada de decisão. Obviamente, é um processo, tá? Até porque a gente não quer sair queimando ativo, então vai ser um processo diligente para a gente buscar, no caso da decisão de desinvestimento, os melhores novos proprietários para qualquer ativo que a gente resolva desinvestir. Obrigado. Obrigado, Rafael. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Sadka, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, obrigado por pegar minha pergunta. Boa sorte, Nelson e Rafael, aí nesse novo ciclo. Minha primeira pergunta é sobre o capital de giro, né? Quando a gente olha ali as linhas de capital de giro da empresa, né, o year to date, né, parece já ter um consumo de capital de giro de 15 bilhões, né, versus 10 no ano passado. A gente entende, né, que boa parte disso é sazonal, né, e deve ser liberado ali no último trimestre do ano safra, né, mas quando a gente olha as linhas especificamente, né, o nível de estoque de açúcar e etanol caindo, né, ano contra ano, não parece explicar tudo, né? Então, se vocês puderem dar uma cor aí do que a gente pode esperar de liberação de caixa no último trimestre, e o que levou, né, a esse consumo de capital de giro mais alto aí nesse ano safra atual. E na minha segunda pergunta sobre distribuição, né, a gente olha a margem agora desse TRI foi muito, dadas as condições do mercado, né, parece ter sido uma margem boa, né, talvez até acima do que o mercado tem de expectativa para as peers de vocês, né? Então, se vocês puderem comentar aí o que foi feito de diferente em gestão de combustível nesse trimestre e se a gente deve esperar agora, né, com essa redução de trade, uma volatilidade talvez menor, né? Óbvio que tem uma volatilidade natural desse business, mas a gente deveria observar uma volatilidade menor de resultados indo para frente. Obrigado. Gustavo, Felipe aqui, obrigado pela pergunta.
Cara, no fluxo de caixa, quando vocês olham até para o release, a gente deu um pouco mais de disclosure ali do que foram as principais movimentações. A primeira delas é no estoque, né? A gente sempre tem um estoque que é carregado entre o período que se encerra a produção, que foi esse último trimestre, e o próximo, que é da entre-safra. Neste ano especificamente, a gente até acelerou um pouco mais as vendas entre o primeiro e o terceiro trimestre da safra, então tem um balanço um pouco mais linear entre os trimestres, então tem uma concentração menor, mas ainda assim tem a posição de estoques, que geralmente a gente acaba fazendo as entregas, os embarques e vendendo neste último, né, trimestre da safra, de janeiro a março, então esse é um dos efeitos que tradicionalmente vocês veem impactando o capital de giro, e aí as outras linhas, que são as linhas de fornecedores e convênios, que a gente também teve alguma mudança do ano passado para esse em relação ao tamanho, né, dessa operação, também destacada lá na DF e no relatório de resultados, além dos adiantamentos de clientes, onde a gente teve operações que foram feitas ao longo dos últimos anos, né, que contribuem aí para esse movimento na linha de fluxo de caixa, e que são olhadas diariamente aqui pela companhia para a gente ter a estrutura de capital necessária e, obviamente, a posição de caixa necessária para operar o negócio. Tá? Então, são as principais linhas aí que variaram e, obviamente, para frente a gente vai continuar analisando dentro do escopo mais amplo aqui da estrutura de capital da companhia e necessidade dos negócios. Né? Então, toda a reformulação ali que a gente está fazendo e redução na parte de trading passa por isso, né? Porque tem também estoques ali que a gente carrega de outros produtos que não só açúcar e etanol, e isso também visa reduzir um pouco a volatilidade para frente do balanço. Tá? Então, é a análise que a gente vai olhar para frente também de todas as opções da companhia, num espectro mais amplo aqui da estrutura de capital. Tá certo. Então, assim, quando a gente olha as linhas aqui, né, as linhas que talvez são mais sazonais, seja aqui estoques, né, acho que mais estoques, né, acho que as outras linhas talvez então não deveríamos esperar, né, uma redução, uma liberação de capital de giro grande, pelo menos no curto prazo, certo? É isso. Acho que teve uma pergunta também sobre as margens de mobilidade. Isso, exatamente. Sobre mobilidade, a gente teve um trimestre ainda bastante impactado no diesel. Vocês viram a competitividade do diesel bastante afetada pela movimentação, principalmente dos preços de biodiesel, e isso impacta em aumento da informalidade por conta de alguns players que não fazem a mistura regulamentar, né, o que está na lei. E isso tira a competitividade dos players que, obviamente, jogam dentro das regras do jogo, e a gente acabou perdendo um pedaço ali de mercado de diesel, como vocês puderam ver, por conta desse aumento da informalidade, mas ainda assim a gente conseguiu ver na ponta um aumento da nossa rentabilidade. Vocês viram as margens evoluindo no sequencial do ano, e isso obviamente contribuiu aí para a melhora do resultado no Brasil aqui, com foco muito grande em manter a nossa rede saudável, competitiva, com a melhor oferta integrada, né, a melhor oferta de produtos e de serviços, e isso é o que está na nossa mão aqui, né? O que a gente controla obviamente a qualidade da nossa rede e garantir a competitividade da rede na ponta para a gente continuar mirando aqui crescimento com rentabilidade nesse segmento. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. As perguntas escritas que não foram abordadas durante o call de resultados terão devolutiva por parte da equipe de Relações com Investidores. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Nelson Gomes para que faça as considerações finais. Pessoal, só para agradecer mais uma vez a participação aqui de todos. Obrigado pelo call. A gente se encontra de novo aqui no call de fechamento da safra, que será em maio desse ano. Um abraço a todos. Obrigado.
Encerrada a apresentação dos resultados do terceiro trimestre do ano Safra 2024-25 da Raízen S.A., a equipe de Relações com Investidores está à disposição para esclarecer dúvidas adicionais. Muito obrigada aos participantes e tenham uma boa tarde.